Olá, Opinião Pernambuco começa hoje uma série especial de entrevistas sobre o educador pernambucano Paulo Freire, ele que também foi um educador do mundo. Paulo Freire é o brasileiro com mais títulos de doutor honoris causa. Os títulos foram concedidos por mais de 40 instituições nacionais e estrangeiras. Se vivo estivesse, Paulo Freire completaria 100 anos de idade agora em setembro. O entrevistado de hoje do nosso programa é o professor, pesquisador e ativista social Sérgio Haddad, autor do livro O Educador, um perfil de Paulo Freire. Eu sou Estela Mares e o Opinião Pernambuco, você sabe, também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco, por estar abrindo aqui essa série especial que a gente faz sobre Paulo Freire. Eu quero começar essa entrevista falando exatamente sobre seu livro. É um projeto que começa ali em 2017, se eu estiver errada, aí o senhor, por favor, vá me corrigindo, e é um momento já de muita turbulência política no Brasil. A gente tinha passado pelo processo de impeachment da presidenta Dilma, e o Brasil fazia assim, uma curvatura rumo ao conservadorismo, à direita, até chegar aí à extrema-direita. Esse cenário político implicou, de alguma forma, na sua escolha por escrever e por lançar este livro neste momento da vida brasileira? Inicialmente, quero agradecer o convite e cumprimentar você, Estela, e as pessoas que estão nos ouvindo. Eu, na verdade, foi mais por uma motivação pessoal, porque eu sempre trabalhei no campo e pesquisei no campo da educação de jovens e adultos, e já conhecia, vamos dizer, parte da obra do Paulo Freire, ou bastante da obra do Paulo Freire, já tinha utilizado o chamado método dele e tal. E aí, mais nesse período que você comentou, né, lá para 2017 e tal, eu resolvi pegar um tempo na minha vida para ler Paulo Freire de cabo a rabo. E por uma vontade pessoal, por um lado, e, por outro lado, enfim, podia dar esse presente para mim, né, já na minha maturidade, vamos dizer assim, e também porque eu achava que faltava uma biografia, inicialmente, uma biografia mais completa, eu diria, uma biografia mais... O meu primeiro projeto era um projeto de 3 livros, né, que pegava os 3 momentos da vida do Paulo Freire. Mas depois acabou saindo um livro, a editora ficou em dúvida, aí uma outra editora me convidou, mas estabeleceu um limite de 250 páginas. Então, eu decidi fazer o livro de uma outra maneira, menos com referências e mais assim nesse estilo literário, né, para que as pessoas pudessem ler de uma forma mais leve, vamos dizer assim, do que normalmente as biografias costumam ser, né, com muita referência, muito dado, muito... mas calhou, né, da gente... Eu comecei em 17, né? Quer dizer, tudo isso que nós estamos vivendo começa já em 18, depois em 19, a gente já tem um momento muito duro, né? E 20 hoje. Então, o livro acabou virando também vamos dizer, uma ajuda, vamos dizer, para a compreensão do que é Paulo Freire, né? Mais uma ajuda para a compreensão
sobre o pensamento do Paulo Freire nesse momento de muita polarização, em que, vamos dizer, o Paulo Freire é muito citado e pouco lido, eu diria. Era, apesar que esse ano, com o centenário, a quantidade de lives, a quantidade de eventos, né, tem feito com que as pessoas retomem ou voltem a conhecer Paulo Freire, e o livro é uma contribuição, acaba sendo uma contribuição. Nessa leitura, ou nessa releitura de cabo a rabo aí da obra de Paulo Freire, que o senhor fala, para esse processo de escrita do livro, essa revisitação, o que mais lhe chama a atenção na história de Paulo Freire, na obra de Paulo Freire, na metodologia de Paulo Freire, nas causas de Paulo Freire, o que é que lhe toca mais especialmente? Algumas coisas. Primeira, a figura dele, né? Assim, eu pude não só ler as coisas, mas entrevistar pessoas, né? E saber um pouco da relação dele com as pessoas. E eu, apesar de ter conhecido, né, Paulo e ter vários momentos em que eu convivi com ele, né, é o quanto que ele é uma pessoa muito generosa, assim, uma pessoa que ouvia muitas pessoas, né, o tamanho dele, né, e o quanto que ele se dedicava a dialogar com as pessoas de maneira séria, né, de maneira a ouvir, né, as pessoas. Então, essa é uma coisa. A outra coisa é a coerência, né? Eu acho que a vida dele é um reflexo do que ele pensa, né? A atitude dele é um reflexo do que ele pensa. Eu já dei um exemplo, que é o diálogo, né? As pessoas vêm para falar com ele, ouve, né? Normalmente, pessoas do tamanho dele, né, desviam, sim, me liga, tal, e ele parava, orava, ouvia, né? Então, a coerência, vamos dizer, com aquilo que ele fazia, né, com aquilo que ele praticava. Isso é uma marca muito forte. E o terceiro aspecto importante é a atualidade, né? Eu fico impressionado, né, como que muitas das coisas que ele falava naquele momento, né, tinha a ver com essa vamos dizer, essa crítica que ele fazia, né, ao estado de coisas naquele momento em que ele viveu, né, e o quanto a forma, essa crítica que ele traz, né, a forma de pensar a educação, é tão atual para pensar o momento que a gente vive. Então, nesse aspecto, acho que esses três aspectos foram aquelas que me marcaram mal, mas na releitura e leitura de algumas coisas que não tinha visto, e nas entrevistas, enfim, entrevistas que eu fiz, entrevistas que eu ouvi, recortes de jornal, né? Tudo aquilo que a gente acaba lendo para preparar uma biografia, né? Na sua visão de biógrafo, de estudioso, né, da educação e da obra de Paulo Freire, quais são os princípios basilares da pedagogia freiriana? Bom, eu diria que são alguns elementos, né? Eu traria alguns elementos importantes nesse sentido de trazer o pensamento dele, né? A obra dele é um reflexo do seu pensamento, da forma como ele vai compreendendo a realidade e compreendendo também o sentido, né, que ele dá à sua filosofia e à sua pedagogia, vamos dizer assim. Então, são vários elementos. Eu diria que um deles é a relação entre política e educação. Esse é um aspecto muito importante. Ele sempre reafirma a não neutralidade da educação em todos os sentidos, no objetivo
no método e nos valores. Então, você tem um objetivo de tentar fazer uma educação que valorize direitos, que respeite as diferenças, por exemplo, né? Ao invés de fazer uma educação apenas voltada ao mercado. Segundo, método, a forma. Por isso que ele bate muito na ideia do diálogo. Você não pode pregar a democracia e ser um professor autoritário, né? Isso não é possível de ser feito. Terceiro, valores, né? Uma pessoa não pode se ligar em valores que são contrários àquilo que ele pensa. E ele, como um cristão, né, sempre teve o cristianismo e utiliza isso como um valor central. Essa é uma primeira coisa. As outras coisas a gente pode conversar na sequência. Mas eu diria, segundo, é esse sentido que ele dá eu diria, ao ser humano, né? A concepção que ele tem do ser humano. Isso é balizar para todo o trabalho dele. Ele pensa o ser humano como um ser capaz de ler e aprender, que tem essa vocação, que já nasce com essa vocação de ler e aprender, e que, portanto, né, através do diálogo, ele vai construindo o seu conhecimento e, junto com outras pessoas, ele vai fazendo a sua história e fazendo a história junto com seus parceiros, junto com a sociedade. Esse aspecto é muito importante para ele. Professor, eu quero, no próximo bloco, voltar a alguns aspectos que o senhor traz aí nessa fala, mas queria fechar esse bloco lhe perguntando, pegando aí toda a trajetória de Paulo Freire, a trajetória de vida de Paulo Freire, como é que esse pensador, como é que esse educador, que se tornou uma referência mundial, como é que ele vai sendo forjado? Como é que Paulo Freire nasce de Paulo Freire? Bom, a vida de Paulo é uma vida que a gente costuma, vamos dizer, dividir em 3 momentos, né? Um primeiro momento que é muito importante, que é onde ele forma basicamente o pensamento dele, que vai de 21 até 64, eu diria, e um segundo momento que é o período do exílio, né, que vai de 64 até 80, e o terceiro momento de 80 até 97, quando ele vem a falecer. Cada um tem uma característica própria, no meu ponto de vista, na construção do pensamento dele, né? Eu citei 2 aspectos, né? A relação entre educação e política e, vamos dizer, a concepção de ser humano como 2 desses aspectos, né? Mas eu adicionaria alguns mais. Por exemplo, a relação que ele faz entre educação e cultura. Ele compreende que todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem cultura e que, portanto, não há saber mais, não há saber menos, não há cultura erudita, não há cultura popular, não sob o ponto de vista da caracterização, mas ele respeita a ideia de que cada um tem o que contribuir na construção do conhecimento. Daí o teu diálogo, vamos dizer, como ponto significativo do processo de ensino-aprendizagem dele, porque se todos têm o que aprender, todos têm o que ensinar. E essa ideia é uma ideia básica, que ele traz também desse momento, desse primeiro momento que vai até 64. Temos que lembrar que esse momento é um momento de muita turbulência política até 64. E Paulo Freire está engajado em movimentos de cultura, ele está engajado em movimentos pastorais, mas, ao mesmo tempo, ele está engajado em construir um papel para a educação para aquele momento político. E esse papel, para ele, era
por meio da alfabetização. O que ele está dizendo é o seguinte: preocupado com migração, preocupado com a quantidade de pessoas que saem da zona rural e vão para a zona urbana naquele momento, e todo o processo de desenvolvimento, rápido desenvolvimento, industrialização, a preocupação dele é com a participação desses setores. Ele vai dizer, bom, esses setores têm uma consciência que não vai às raízes dos problemas. E, por isso, então, nós temos, ele preocupado, nós, como educadores e educadoras, temos que trabalhar nesse sentido de ampliar, né, a compreensão que as pessoas têm do mundo, das suas causas, dos seus problemas, etc. E ele fez isso com a alfabetização, fez um método, e é importante dizer que ele não é só um autor de um método, ele é autor de um pensamento, de uma pedagogia que se traduziu como um método naquele momento. E que, portanto, estava preocupado em rapidamente colocar um conjunto de pessoas em condições de votar, porque as pessoas não podiam votar, né? Quem não sabia ler e escrever, e isso as elites ficaram preocupadas, porque, afinal, você ia colocar um contingente enorme de pessoas votando, que ia desestabilizar os currais eleitorais, e o mais importante era votando de maneira crítica, votando de maneira mais consciente. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco é quando ele está no exílio, onde ele vai escrever Pedagogia do Oprimido. Aí ele já é, vamos dizer, um cidadão do mundo. E, vamos dizer, o seu pensamento é um pensamento que foi assimilado por muitos movimentos sociais, muitos movimentos populares, sindicatos, pastorais, e ele se tornou uma pessoa muito conhecida porque ele trouxe um pensamento e um instrumental pedagógico para fazer um trabalho de base. Nesse exílio também, num segundo momento, da metade, vamos dizer, de 75 a 80, ele vai trabalhar na África. Ele estava morando em Genebra, né? Ele sai daqui, vai para a Bolívia, fica pouco tempo na Bolívia, vai para o Chile, fica até 69 no Chile, ele sai em 64, vai para os Estados Unidos, fica um ano nos Estados Unidos e depois vai para Genebra e fica 10 anos. Na segunda metade desse período de 10 anos, ele é convidado a trabalhar nos países africanos recém-saídos do jugo da metrópole portuguesa. Professor, deixa eu interromper só um pouquinho, porque eu vou ter que chamar um intervalo. Aí, no próximo bloco, o senhor retoma aí essa experiência, então, de Paulo Freire na África, e a gente continua conversando, tá bom? Claro. Para você que está em casa, não saia daí, o nosso intervalo é curto e o tema de hoje do nosso programa é Paulo Freire. Eu converso com o professor, pesquisador e biógrafo de Paulo Freire, Sérgio Haddad. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. Este programa abre uma série especial de entrevistas sobre o educador Paulo Freire, que completaria 100 anos de idade, agora em setembro, se vivo fosse. Nosso entrevistado é o professor, pesquisador e ativista social Sérgio Haddad, autor do livro O Educador, um perfil de Paulo Freire. Eu sou Estela Mares e este programa também está sendo veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professor, eu vou pedir para o senhor completar o raciocínio que eu lhe interrompi no bloco anterior. O senhor estava falando sobre o trabalho de Paulo Freire na África, depois do exílio. Eu vou pedir para o senhor fechar esse raciocínio para a gente continuar a nossa conversa, por favor. Pois não. Então, eu recomendo
eu estava comentando que Paulo ficou 10 anos na Suíça, né, em Genebra, e nos últimos 5 anos ele foi convidado a trabalhar na África, nos países recém-libertos do jugo da metrópole portuguesa. Eram países que tinham que recuperar, né, a sua cultura, a sua história, né, a ancestralidade, e chamaram Paulo para ajudar, né, não só em Guiné-Bissau, mas também em São Tomé e Príncipe, em várias outras, sempre colônias portuguesas, e ele ali desenvolve todo um pensar sobre como fazer uma educação decolonial, né, uma educação que pudesse revalorizar a cultura local depois de anos, né, com a presença portuguesa, com escolas portuguesas, né, e com a cultura portuguesa influenciando isso. Ele retorna ao Brasil em 80, e, ao retornar no Brasil, ele vai ser convidado a trabalhar na PUC de São Paulo. Ele volta para São Paulo, né? Ele sai de Recife, mas volta para São Paulo, na Unicamp, e vamos dizer, um momento importante. Ele reaprende o Brasil, como ele diz, conhece os movimentos sociais, a experiência toda desses trabalhos, mas ele vai ser convidado, finalmente, vamos dizer, para trabalhar no governo da prefeita Luísa Erundina, primeira mulher nordestina do Partido dos Trabalhadores, socialista, né, que assume a prefeitura em São Paulo, né, e convida o Paulo Freire. Ela já conhecia de muitos anos o Paulo Freire e convida o Paulo Freire. E aí ele vai ter apesar dele ficar 2 anos e pouco, né? Esses 4 anos de experiência como gestor público vão ser muito importantes para os trabalhos posteriores, onde ele discute o papel do sistema público, né? O trabalho que ele fez, e que tem valor até hoje, né? Em vários artigos, em vários, eu diria, livros, em particular a Pedagogia da Autonomia, onde ele, vamos dizer, todo o seu pensamento, é um livrinho pequeno, um dos últimos que ele produziu, onde todo o seu pensamento pedagógico está ali inserido. Em 97, então, ele faleceu. Professor, Paulo Freire ainda é hoje a principal referência no Brasil e no mundo de uma educação, de uma pedagogia emancipatória? Eu acho que ele é um dos, né? Ele faz parte desse conjunto de povos da pedagogia crítica, vamos dizer assim, né? E que tem vários representantes, né, em outros países, e mesmo na América Latina, tem vários que fizeram experiências e que têm, vamos dizer, tradições da América Latina. Mas ele, sem dúvida nenhuma, é um dos principais, né? Basta ver o número de citações que ele tem, né? E isso é muito importante. Ele tem mais de 20 traduções do Pedagogia do Oprimido. Ele é mais conhecido no mundo do que aqui no Brasil. Então, ele certamente é uma referência importante. Para a gente terminar esse bloco, eu vou pedir uma consideração sua. O senhor falou no bloco anterior que, para Paulo Freire, educação e política eram indissociáveis. E aí o senhor explicou muito bem por quê. Paulo Freire vem sendo demonizado aqui no Brasil desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder. Essa associação que ele defendia entre política e educação, o poder emancipatório da educação, o poder transformador da educação, que faz com que se tente inviabilizar ou invisibilizar o trabalho de Paulo Freire, tirá-lo da estatura altíssima em que ele se encontra no mundo inteiro? Eu acho que é um dos fatores.
e muito importante. Ele escreveu Pedagogia do Oprimido, né? Ele tem lugar, ele tem lado, né? Ele está pensando, né, em uma escola popular, crítica, emancipatória, etc. E, evidentemente, aqueles que não acreditam nisso, né, ou que tratam o tema da educação apenas como uma questão técnica, né, como o próprio Bolsonaro, né, que em um momento fez uma declaração do tipo: vai lá no Japão perguntar se alguém está preocupado com consciência crítica, etc., né, como se só a educação fosse técnica. E ele traz essa questão muito fortemente. Agora, eu acho que tem outros fatores, né? Essa polarização também tem a ver com o fato dele ter sido do PT, né? E como toda a campanha foi uma campanha contra o PT, etc., isso o levou, né, a entrar nesse bolo todo, né, e ser julgado por isso. Mas eu acho que você tocou no ponto correto. Eu acho que a pedagogia dele assusta, né? Assusta porque mexe com as elites, mexe com aqueles que, teoricamente, são os opressores, né? Quem constrói uma pedagogia popular para os oprimidos está confrontando, né, com a ideia de ter uma educação para todos, do mesmo jeito, que não seja que considere esta natureza política de uma sociedade de classes como a sociedade que a gente vive. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Opinião Pernambuco. Bem-vindo e até um próximo encontro e que ele não tarde. Obrigado. Agradeço a você e ao convite.